Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. E o tema da nossa mensagem nesta noite é: se tiverdes fé. Se tiverdes fé. Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. E diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e mais uma vez estamos nós aqui reunidos neste santuário, no Teu santo templo, para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, porque quanto mais nós aprendemos de Ti, mais nós temos condições de viver a nossa vida espiritual da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida. E nós queremos nessa noite dar um passo mais no conhecimento da verdade. Queremos adquirir uma maturidade ainda maior. Queremos crescer mais, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa fé. Então ensina-nos nessa noite, fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, fala aos Teus eleitos, fala às Tuas pedras que vivem. Usa-me como Teu pastor, inspira-me, capacita-me, para que eu saiba explanar para o Teu povo a Tua palavra, a Tua verdade. Que tudo que for falado aqui nessa noite, que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Meus irmãos, amados do Pai, veja que coisa interessante nós encontramos aqui neste relato bíblico. Se aproximou de Jesus Cristo um homem aflito, que tinha um filho problemático, um filho que era lunático, um filho que era possesso de espíritos malignos, possesso de demônios. Isto aqui foi antes da cruz. Antes da cruz imperava o quê? O império das trevas, né? Os demônios entravam, os demônios saíam. E este homem aflito se dirige a Jesus e diz: Senhor, no versículo 16, apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eles não puderam resolver o problema. Eles não puderam livrar o meu filho desse sofrimento terrível. E Jesus, depois de repreender os discípulos, depois de dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus diz: trazei-me aqui o menino.
E Jesus repreendeu o mal saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou completamente curado. Então, o que aconteceu? Os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram baixinho, perguntaram a Jesus em particular: Senhor, por que motivo nós não podemos curar este menino? Por que razão nós não podemos resolver o problema desse pai aflito? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora, é curioso, né? Porque Jesus disse isso aqui para os discípulos: se tiverdes fé. Mas eles não tinham fé? Claro e evidente que eles tinham fé. Então por que Jesus disse: se tiverdes fé? Jesus estava dizendo: se vocês tiverem uma fé com obras, se vocês tiverem uma fé acompanhada de atitudes, nada vos será impossível. Ainda que a vossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas se vocês tiverem atitudes, nada vos será impossível. Eu tenho dito, meus irmãos, reiteradas vezes na igreja, que uma das coisas que mais tem impedido Deus de se manifestar na vida do seu povo de uma forma sobrenatural, tem sido exatamente porque a grande maioria do povo de Deus tem vivido uma fé sem obras, tem vivido uma fé sem atitudes. Todo filho de Deus, todo eleito de Deus tem fé. É verdade que tem. As pessoas têm fé, as pessoas são sinceras, as pessoas confessam Jesus como o Senhor de suas vidas, mas o problema é que quando surge a primeira dificuldade, quando surge a primeira luta, quando se levanta o primeiro gigante, quando aparece um mar vermelho diante das pessoas, elas não tomam atitudes de fé. Parece que de repente tudo se tornou impossível. As pessoas ficam paradas, as pessoas ficam estáticas. Aquela fé se resume a nada, porque passa a ser uma fé apenas de palavra, apenas de boca. E qual é a explicação para isto, pastor? Irmãos, será que o nosso Deus, será que Ele operou sinais, será que Ele operou maravilhas, será que Ele operou prodígios apenas no passado? Apenas na época dos tempos bíblicos? Será que a manifestação sobrenatural de Deus fica restrita apenas às páginas da Bíblia? Não, absolutamente não. Claro e evidente que não. O mesmo Deus que operou nesta época aqui da Bíblia, Ele continua operando nos dias de hoje. Ele é absolutamente o mesmo. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua epístola aos Hebreus, confira por favor o que Paulo disse. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha só. Paulo disse assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Olha, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então, da mesma forma, da mesma maneira que Deus operou sinais, que Deus operou maravilhas no passado, na época do Velho Testamento, na época do Novo Testamento, irmãos, o nosso Deus continua operando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, os mesmos prodígios, sabe? Também nos dias de hoje. Deus não muda, Ele é o mesmo. Aliás, em Malaquias, né? É Malaquias, abra lá, por favor. Último livro do Velho Testamento, antes de começar Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Olha o que Deus está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Diga, Deus não muda. Diga, Deus é o mesmo, ontem, hoje, e o será para todo sempre. Então veja, se Deus não muda, se Deus é o mesmo,
né? Ontem, hoje, o será para todos sempre, se a forma de Deus agir é a mesma, se o poder de Deus é o mesmo, porque a Bíblia diz isso aqui. Então por que é que na vida da grande maioria do povo evangélico, da grande maioria do povo de Deus, Deus não tem se manifestado da mesma forma que Ele se manifestou no passado? Porque a grande maioria do povo evangélico, a grande maioria do povo de Deus, não tem tido uma fé com obras, não tem tido uma fé de atitudes, tem tido uma fé vazia, tem tido uma fé morta, tem tido uma fé apenas de palavras, uma fé apenas da boca para fora. Se a tua fé, se a minha fé for uma fé com obras, for uma fé com atitudes, irmãos, obrigatoriamente eu verei Deus se manifestar na minha vida de uma forma sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Eu verei. Você quer ver? Veja lá em Tiago, para você entender a importância do que eu estou te falando nesta noite. Tiago, capítulo 2. Tiago disse assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não é salvá-lo no sentido de vida eterna. Ele não está tratando aqui de salvação eterna. Olha, não falei o versículo 14, 12, falei não? Mas a igreja é uma igreja de sábios, né? Graças a Deus. João, baixa mais um pouquinho esse retorno aqui, está dando eco para mim. Então, veja, preste atenção no que Tiago disse. Ele fez uma pergunta. Esses meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não é salvar para a vida eterna, é salvar dos problemas, salvar das lutas, salvar dos inimigos, salvar das situações adversas que por vezes a vida nos proporciona. Ele está dizendo: o que adianta se alguém diz que tem fé, mas não tem atitudes? Isso não tem sentido, não tem valor algum. No versículo 15 ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha o exemplo que Tiago está dando. Dizendo: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de um alimento, estão com frio, estão com fome, e você se vira para aquela pessoa e diz: não, meu irmão, vai lá, se aqueça, se farte, sem dar para aquela pessoa a roupa para ela se aquecer e o alimento para ela comer, de que adianta você dizer isso para ela? De que adiantou você dizer: vai lá, se aquece, vai lá, se farta, se você não deu? As tuas palavras não servem de absolutamente nada para aquela pessoa. Não tem nenhum proveito, não tem nenhuma serventia. Quer dizer que só vai ter serventia se você lhe der o necessário para o corpo, se você der para ela roupa, se você der para ela comida, se você tiver uma atitude, aí sim você: agora vai lá, olha, se aquece, está aqui, vai lá e se farta, está aqui a comida. Então ele diz no versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, se não vier acompanhada de uma atitude, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então qual é a maneira de nós demonstrarmos a nossa fé? É através de palavras? Não. Nem sempre, né? A maneira de nós demonstrarmos a nossa fé é através das nossas atitudes. Eu vejo quando uma pessoa tem fé em Deus, eu vejo quando uma pessoa verdadeiramente está confiando em Deus, pela maneira desta pessoa agir. Eu não vejo pela maneira dela falar. Porque eu já cansei de ver pessoas que quando abriam a boca para falar de fé, para dizer que confiavam em Deus, olha, era uma maravilha. Mas quando chegava a hora da verdade, quando chegava a hora da onça beber água, como se diz, meu irmão, olha, era um verdadeiro fracasso. Porque eram pessoas que viviam uma fé apenas da boca para fora. Não tinham nenhum tipo de atitude. Por isso que ele está dizendo: a fé sem atitudes, a fé sem obras é morta. Amém?
Quer ver Deus funcionar? Quer ver Deus operar sobrenaturalmente na tua vida? Olha, viva uma fé com obras. Viva uma fé de atitudes. Aí mesmo em Hebreus, volta um pouquinho atrás. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Paulo diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha, irmãos, isto aqui não pode ser vivido como uma coisa teórica. Você tem que crer nisto aqui, você tem que ter uma profunda convicção, você tem que ter uma profunda certeza. Isso é uma coisa que tem que estar aqui dentro de você, ó. Você tem que ter uma confiança inabalável em Deus para que você viva esta fé aqui. Então, o que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, é a convicção que eu tenho. Olha só, certeza e convicção de fatos que se não vê. Eu não estou vendo ainda aquilo acontecer, mas tenho uma certeza, eu tenho uma convicção que aquilo vai acontecer da maneira que eu estou crendo, porque eu creio que Deus é poderoso para fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não basta apenas confessar, não basta apenas abrir a boca e dizer eu creio, eu confio em Deus. Não, absolutamente não. Isso não resolve absolutamente nada. Você tem que ter atitudes de fé. Se não tiver atitude de fé, meu irmão, olha, você vai morrer dizendo que crê em Deus, você vai morrer dizendo que confia em Deus, e você nunca verá o sobrenatural de Deus na tua vida. Agora, se você tiver certeza, se você tiver convicção, e isso se manifestar através de atitudes, aí você vai ver Deus agir de forma sobrenatural em todos os aspectos da tua vida. E tem mais, todos os dias da tua existência. Amém? Vamos ver na Bíblia Sagrada, com Bíblia na mão, um exemplo prático do que é viver uma fé com obras. Nós já vimos esse exemplo aqui na igreja, mas eu fico tão apaixonado por esse exemplo, que eu sempre sinto um prazer muito grande quando eu repito. Está lá em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante. É a história de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Na verdade, meus irmãos, este episódio aqui é também uma tipificação das muitas situações que todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Às vezes, esse gigante aqui que se levanta
sabe, para afrontar Golias. Às vezes ele simboliza nos dias de hoje uma situação que se levanta para afrontar a tua vida. Às vezes é um problema de família, às vezes é uma crise na tua vida financeira, às vezes são inimigos que se levantam para prejudicar você, é um vizinho, é um patrão no trabalho, é um colega de trabalho, às vezes é uma situação de desemprego, às vezes é uma doença que pode de repente surgir na tua vida, às vezes é uma causa que você tem na justiça. Não importa. Qualquer situação adversa que afronta a nossa vida pode ser comparado com esse Golias aqui. Estavam os dois exércitos formados para a linha de batalha. De um lado as tropas de Israel, do outro lado as tropas dos filisteus. Os filisteus tinham um guerreiro, um homem de uma estatura enorme, um homem muitíssimo bem preparado, um homem de uma altura fora do comum. As suas dimensões eram gigantescas. E eles disseram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos enviar Golias, que é o nosso guerreiro, e vamos pedir que eles enviem um guerreiro deles de lá. E os dois brigam. Aquele que conseguir vencer o outro, faz com que todo o povo daquele que foi vencido se torne escravo dele. Golias veio e fez a proposta, disse, olha, escolha aí um guerreiro. Escolha alguém que venha lutar comigo. Escolha um dentre vocês aí, pode escolher um guerreiro. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós, os filisteus, seremos escravos de vocês, vamos servir a vocês. Porém, se eu vencer o guerreiro de vocês, se eu o ferir, então vocês serão nossos escravos, vocês vão nos servir. Ainda disse mais, e tem mais uma coisa, eu estou afrontando as tropas de Israel, eu estou desafiando vocês. Você já imaginou uma situação dessa? De um lado, os ímpios, do outro lado, a nação eleita, o povo escolhido de Deus. Você sabe qual foi a reação do povo de Deus? Olha o versículo 11, leia. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha a reação daqueles que conheciam Deus, daqueles que conheciam a palavra, daqueles que estavam todos os dias nos templos, que liam as escrituras, que abriam a boca e diziam, o Senhor é Deus, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus pode todas as coisas. Na hora de enfrentar uma situação, aqui, espantaram-se e temeram muito. Será que não tem acontecido a mesma coisa com a grande maioria do povo de Deus no dia de hoje? Muita conversa, muita palavra da boca para fora. Porque Jesus, porque eu creio, porque eu confio em Deus, porque isso, porque aquilo. Mas na hora da onça beber água, na hora, meu irmão, de provar esta confiança em Deus, na hora que aquela pessoa tem que tomar uma atitude, o que nós vemos? Se espantam e temem muito. Meu irmão, se na hora das grandes lutas, você tiver uma fé sem obras, se você tiver uma fé apenas de palavra, olha, você vai ser sempre uma pessoa derrotada pelas situações da vida. Olha aqui o caso do povo de Israel. Eles tinham um grande conhecimento de Deus. Eles conheciam, como nós conhecemos hoje mais do que nunca, as verdades divinas. Eles conheciam os grandes feitos de Deus do passado. Tudo isso que nós conhecemos hoje, eles conheciam. Todavia, eles tinham uma fé apenas teórica. Eles tinham uma fé apenas da boca para fora. Quando se depararam com um problema, qual foi a atitude dele diante do problema? Está aí o versículo 11. O rei Saul e o povo dele espantaram-se e temeram muito. Olha só, quando uma pessoa, meu irmão, não tem uma fé genuína, não tem uma fé com obras, na hora que ela enfrenta os problemas, na hora que ela enfrenta os inimigos, na hora que ela enfrenta as batalhas, ela vai ser uma pessoa cheia de espanto, ela vai ser uma pessoa cheia de medo, ela vai ser uma pessoa cheia de dúvidas, ela vai ficar atônita diante das situações da vida. É isso que tem acontecido com o povo de Deus hoje.
no versículo 16, veja aí, diz assim, versículo 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ai, Jesus, você já imaginou isto? Durante 40 dias, não foram 40 horas não, 40 dias. De manhã se apresentava Golias, chegava no meio do vale, como é que é? Tem homem aí ou não tem? Quem é que vai me enfrentar? Mas um exército desse poderoso, tantos soldados, não tem um soldado que tenha coragem de lutar comigo. E todo mundo calado, todo mundo em silêncio, ninguém tomava atitude, ninguém fazia nada, todo mundo ali com as orelhas baixas, sabe? Parecia um cão. Já viu um cão com medo? Já viu um cachorro com medo? Como é que ele fica? Ele bota o rabo entre as pernas e as orelhas murcham. É assim ou não é? Quando o cão é valente é o contrário, né? O rabo já fica assim para cima e as orelhas em pé e ele range os dentes e começa a latir. Quando o cão é covarde, quando o cão tem medo, meu irmão, ele bota o rabo entre as pernas, as orelhas, fica murcho, ele se encolhe num cantinho. Assim estava esse povo aqui, ó. Por isso que eu digo, tem crentes em Jesus Cristo, meus irmãos, que estão vivendo esta mesma situação aqui. Tem gente que está sendo humilhado, tem gente que está sendo afrontado, tem gente que está enfrentando uma situação adversa, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nunca conseguiu vencer aquela situação, porque a pessoa nunca teve a coragem de tomar uma atitude de fé. Por isso que eu disse aqui ainda há pouco, às vezes esse gigante aqui, né, é um problema de família. Às vezes é um patrão que está explorando você, maltratando a pessoa, e às vezes, meus irmãos, a pessoa vai suportando aquilo, porque ela tem medo de sair dali e procurar outro emprego. Ela tem medo de não encontrar outro emprego. Alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, não lembro bem, um irmão chegou aqui na igreja, ele foi conversar comigo no gabinete, ele já estava aqui, não está mais conosco, né? Graças a Deus que não está. Então, porque esse tipo de gente eu quero distância aqui da igreja. E ele foi ao meu gabinete, ele contou uma situação dessa: pastor, olha, eu queria que o senhor me orientasse, pastor. É o seguinte, eu sou um bom profissional, olha, mas eu trabalho numa empresa, pastor, já fazem 12 anos, olha, mas eu sou o braço direito do patrão. Lá nada funciona sem eu estar presente. Mas o meu salário é desse tamanho. E ainda por cima, pastor Carlos, o homem é bruto, o homem me humilha, o homem grita comigo. Sabe, o sujeito contou uma história. Eu digo, e por que você não toma atitude? Você não crê em Deus? Por que você está suportando uma humilhação desta? Tome uma atitude, meu irmão. Confie em Deus. Deus não vai te desamparar. Dê o teu grito de liberdade. Sabe quantas vezes ele deu o grito de liberdade dele? Nenhuma. E ainda ficou envergonhado, porque quando a pessoa recebe uma orientação dessa e ela não age, ela fica com vergonha e acaba saindo da igreja. Olha, se você não tomar atitude de fé, se você não tiver coragem de correr risco, confiando verdadeiramente em Deus, a tua fé é completamente morta. Eu já conheci muita gente, são quase 20 anos de ministério, que nós vamos comemorar por esses dias agora. E eu conheci, inclusive, pastores, gente, ou pelo menos que usava título de pastores, gente que usava púlpito de igreja, ocupava o púlpito da igreja, gente que pregava, gente que exortava a igreja à fé, gente que dizia, porque eu sou como Davi, porque eu creio igual a Abraão. Mas quando sobrevieram as dificuldades, nas horas difíceis da vida, na hora que os Golias se levantaram, meus irmãos, ficou absolutamente provado que eles tinham uma fé fingida. Eles tinham uma fé sem obras. Na hora de enfrentar os gigantes, eles fugiram. Veja que aconteceu o mesmo com o povo de Israel. Olha só, olha o versículo 24. Aconteceu a mesma coisa. Versículo 24. Todos os israelitas, olha, eu fico impressionado, todos, não teve um que escapasse. Todos os israelitas
Por isso que você não se assuste, viu? Quando eu digo, olha, 99% do povo de Deus vive uma fé fingida. Vive uma fé sem obras. Não se assuste não, porque é verdade mesmo. Aqui, olha, todos, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Será que não é isto que acontece com a grande maioria do povo evangélico, quando eles se veem diante dos gigantes da vida? É ou não é? Muitos fogem de enfrentar o problema, e há aqueles que fogem até da igreja. É aquela pessoa que, enquanto tudo está correndo bem, enquanto tudo está indo às mil maravilhas, enquanto o mar da vida está tranquilo, não está com tempestade, não está com ondas, enquanto o céu está azul, está tudo correndo bem, enquanto está chovendo na sua horta, enquanto ela está colhendo frutos, é uma maravilha. A pessoa fala que tem fé, a pessoa fala que Jesus é maravilhoso, ela fala que confia em Deus. Mas na hora, meu irmão, que vem a tempestade, na hora que o mar começa a ficar agitado, na hora que as ondas se tornam grandes, na hora que o céu não fica mais azul, começa a ficar nublado, começa a vir tempestade, começam a vir raios, a atitude de fé daquela pessoa prova que ela, na realidade, tinha uma fé fingida. Tudo aquilo que ela dizia era fingimento. Esta fé fingida existe. Claro que existe. É possível, pastor, um crente em Jesus ter uma fé fingida? É. A fé fingida, meus irmãos, é a fé sem obras. É a fé sem atitudes. É a fé só de boca, só de palavras. Você quer ver Paulo falando sobre isso? Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Versículo 1. Capítulo 1, perdão. Versículo 3 em diante. Paulo escreve para Timóteo, que era um jovem pastor, que era o seu discípulo predileto. E ele disse: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Aleluia! A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo disse: olha, eu me recordo da tua fé, Timóteo, sem fingimento. Irmãos, tem pessoas que fingem confiar em Deus. Nós encontramos até pessoas que fingem ser de Deus, sendo do diabo. Imagine, pessoas que fingem ter uma grande confiança em Deus, uma grande fé em Deus. Mas quando chega na hora da verdade, aí você vê que na realidade ela não tinha confiança nenhuma, era uma fé fingida. Agora, uma fé sem fingimento, que é uma fé de atitudes, ela é absolutamente eficaz. Ela faz, meus irmãos, com que Deus se manifeste de uma forma sobrenatural em favor da tua vida, em qualquer área da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ver o exemplo disto. Volta lá em 1 de Samuel. Vamos voltar lá. 1 de Samuel, capítulo 17. Versículo 12. Diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Olha só, 3 filhos de Jessé, que já eram de maior idade, se apresentaram ao rei Saul, estavam na época de servir ao exército e foram para a guerra, estavam fazendo parte desse exército. Chamava-se Eliabe o primeiro, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se eles estão bem. E trarás uma prova de como eles passam. Saul e eles, e todos os de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam tudo bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Olha o que é uma fé com obras. Às vezes, meus irmãos, é interessante, né? Não depende de capacidade intelectual, não depende de capacidade cultural, não depende de tempo de igreja, não depende de idade, se é velho, se é novo, sabe? Não depende disso. Davi era o mais jovem de todos os filhos de Jessé. A única coisa que Davi sabia fazer na vida era cuidar das ovelhas do pai. Não sabia fazer outra coisa. Era um jovem, ficava no campo cuidando das ovelhas. As ovelhas pastando, ele cuidando com o cajado na mão, né, para os animais não pegarem as ovelhas, para ninguém roubar as ovelhas. Era a única atividade que esse jovem aqui fazia. Aí um dia o pai deles: vem cá, meu filho, você vai fazer uma visita lá ao exército de Saul, eles estão lá no vale, olha, leva esses queijos, leva esses pães, você dá aos teus irmãos, dá aos comandantes da guarda, vê como é que as coisas estão lá, vê como é que os teus irmãos estão, se está tudo tranquilo, se está tudo bem, e me traz notícias. E quando uma pessoa tem uma fé com obras, tem uns detalhes aqui que eu acho interessantíssimo. O versículo 20 diz: no dia seguinte, se levantou de madrugada Davi, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Olha a atitude de uma pessoa que tem fé. Ele não discutiu com o pai, ele não disse: mas meu pai, eles estão lá para entrar numa batalha, o senhor não acha que é perigoso eu ir para aquelas bandas? O senhor não acha que eu posso correr algum risco? Ele não discutiu. Ele de madrugada levantou-se, providenciou alguém para fazer o serviço dele, não deixou as coisas largadas não. Arranjou alguém: olha, toma conta aqui das ovelhas, eu vou ter que fazer uma tarefa, como meu pai ordenou, e partiu como Jessé lhe ordenara. Toda pessoa que vive uma fé sem fingimento, ela é uma pessoa obediente. Diga, é uma pessoa obediente. Partiu. Chegou lá, Davi ouviu, meus irmãos, as mesmas palavras de afronta, o mesmo desafio que esse indivíduo aqui chamado Golias vinha fazendo há 40 dias, Davi ouviu também. Enquanto, durante 40 dias, o povo de Israel se acovardava, temia, ninguém fazia nada, ninguém tomava atitude, todo mundo parado, sabe? Todo mundo ali com cara de Amélia. Quando Davi ouviu, olha só, olha o versículo 26. Versículo 26, por favor. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, e tirar esta humilhação, né? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, a pessoa que tem uma fé viva, que tem uma fé com obra, meu irmão, ela é intrépida, ela é abusada, ela não aceita obstáculo, ela não aceita afronta, ela não aceita humilhação, ela não se dobra diante de nenhuma circunstância da vida. Olha só, quem é esse circunciso filisteu aí? Quem é esse filho do diabo? Quem é essa semente da perdição para estar afrontando os exércitos do Deus vivo? Quer dizer que a atitude de Davi, ao contrário
do povo de Israel, que estava com medo, que estava com espanto, foi de desprezo e de indignação por aquele gigante filisteu. Quem é esse filho do diabo aí? Quem é ele? Ele está pensando que é na vida. Davi sabia, meus irmãos, que o Deus que ele cria era o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que era o Deus vivo. Ele sabia que o Deus que ele confiava era o Deus das coisas impossíveis. Ele sabia que Deus não falhava. Ele sabia que, de uma forma ou de outra, Deus iria agir em favor de qualquer pessoa que tomasse uma atitude e enfrentasse aquele gigante lá. Mas qualquer uma. Ninguém teve coragem. No versículo 31, diz assim... Não, perdão, versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha, os próprios irmãos de Davi, que faziam parte dos covardes, que faziam parte dos que estavam com medo, que faziam parte daqueles que estavam fugindo do gigante, quando viram Davi falar com essa intrepidez, quando viram Davi demonstrar uma confiança verdadeira em Deus, disseram que Davi era presunçoso. Que presunção é esta? Como é que ele pode ter essa presunção de imaginar que ele, que é um jovem ainda, que nunca serviu aos exércitos, não sabe nem manejar uma arma, não foi treinado, não tem capacidade, como é que ele pode ter a presunção de querer enfrentar o gigante? Versículo 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. A turma, quando ouviu: poxa, como é que é a história? Esse rapaz aí está dizendo que vai enfrentar o gigante, está dizendo, vai. Ele disse que confia, que não sei o quê. Aí foram lá: rei, olha, tem um jovem aí dizendo que quer enfrentar o Golias. Tem um sujeito aí presunçoso, abusado, sabe? Enquanto nenhum dos soldados tem coragem, ele está dizendo que enfrenta. Está dizendo que vai enfrentar ele. No versículo 33... depois que Saul mandou chamar Davi, no versículo 13, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Outro detalhe interessante aqui: quando uma pessoa tem uma fé sem obras, olha, ela sempre está vendo as coisas com os olhos da carne, não pelos olhos da fé. Ela está sempre olhando com olhos naturais. Olha, você não tem condições de enfrentar, esqueça, você é muito jovem, você não tem experiência, você não pode lutar contra um guerreiro, ele é um guerreiro bem preparado, ele é um guerreiro profundamente experiente. É como aquela pessoa que às vezes senta do teu lado na igreja, às vezes é um vizinho teu, às vezes é um colega de trabalho, e a pessoa diz que também é crente em Jesus, mas ela, quando você enfrenta uma situação qualquer na vida, aquela pessoa se levanta e diz assim: olha, realmente essa situação é muito difícil, você tem que se conformar com ela, não tem jeito mesmo não, eu estou pensando em construir uma casa. Não pense nisso não, com o salário que você ganha, pensando em construir casa, rapaz, você está louco. Com o salário que você ganha, sabe? Ela está sempre vendo as coisas pelos olhos da carne. Olha, eu estou pensando, meu irmão, em me inscrever num concurso. Está tendo um concurso aí para auditor da Receita Federal. O salário é quase R$5.000. E eu estou pensando em me inscrever. Olha, quantos candidatos são no Brasil que vão se inscrever? No Brasil inteiro vai ter umas 100 mil pessoas concorrendo a umas 300 vagas. 100 mil pessoas para 300 vagas. Nem perca tempo, rapaz. Não vai ter condições. Você acha que não vai ter nesse Brasil 300 pessoas com mais capacidade do que você? Gente com mais idade, gente que já tem mais experiência, gente que já tem faculdade, e você vai se candidatar a isso? É a mesma coisa daqui, ó. O problema
era que Davi tinha uma fé com obras. Davi não tinha uma fé fingida. Davi tinha uma fé genuína. Davi sabia que Deus é o mesmo, que Deus não muda. Ele sabia que Deus não ia desampará-lo em nenhuma circunstância. Ele não deu ouvidos ao que Saul falou. Ele não se deixou. Imagine o próprio rei falando isto. O próprio rei. Não tem condições, esqueça isso. Você é muito jovem. Você não vai enfrentar um guerreiro desse. Não, você não vai passar nesse concurso. Não, você não vai construir casa própria. Não, você não vai montar negócio. Como é que você vai montar um negócio se você não tem capital suficiente? Como é que você vai competir com esse mercado capitalista que está aí fora? Esqueça. Você tem que viver a vida inteira ganhando salário mínimo como empregado. Disse, não, eu ganho salário mínimo como empregado? Negativo. Eu tenho um Deus que é poderoso. Eu não tenho capital suficiente, mas Deus vai suprir de alguma forma e de alguma maneira. Amém? Deus supre ou não supre? Olha como é que Davi expressou isso. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha, será exatamente como ele, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Você lembra que eu falei ainda há pouco aqui, que a fé com obras, ela é certeza, ela é convicção das coisas que você ainda não vê, mas você tem certeza que elas vão acontecer como você está crendo, e isso em todos os aspectos da vida, tanto nas coisas pequenas, como nas coisas grandes. Você lembra que eu falei isso aqui? Pode ser numa área de família, pode ser nos teus negócios, pode ser na tua vida sentimental, pode ser na tua vida profissional, não importa. Se você viver uma fé com obras, meu irmão, Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que Davi confiava em Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Por exemplo, o que levou esse menino aqui, esse jovem, a enfrentar um leão para livrar uma ovelha da boca do leão? O que levou ele a enfrentar o leão? Você sabe o que a maioria das pessoas fariam quando visse um leão? Ai, Jesus, aí ia correndo e subia numa árvore. Não desço daqui só depois que vier os bombeiros, meu irmão. Vier os bombeiros matar o leão, eu desço fora disso, só o dedinho, de jeito nenhum. O que fez este jovem aqui ter a coragem de enfrentar um urso feroz, faminto, para livrar também um cordeiro da boca do urso? O que fez ele? O que levou ele a tomar essas atitudes? Responda: a sua fé em Deus. O que nos levou há 1 ano e meio atrás a ir colocar uma igreja em Fortaleza? No momento que a igreja aqui enfrentava uma grande crise financeira. Vocês lembram naquela época que eu falei? Eu digo, olha, Deus deu a ordem, Deus disse, é agora. Eu digo, parece um contrassenso, no momento que nós estamos enfrentando dificuldades, no momento que eu tenho mostrado para a igreja contas atrasadas, e Deus está dizendo, é agora, é agora, é agora. Ora, como é que você vai agora, no momento em que tudo parecia dizer que não era hora? A fé que nós temos em Deus. Eu sabia, eu tinha uma absoluta certeza que Deus ia fazer com que a igreja se implantasse. Ele estava mandando, ora bolas. E Deus não agiu de forma sobrenatural. Deus não fez aparecer um prédio, o pastor entregar o prédio para a gente, não precisou de fiador, nós não tínhamos fiador nenhum. Como é que iríamos alugar um prédio em Fortaleza sem ter um fiador? Como íamos estabelecer uma igreja sem ter um membro na igreja? Sem ter recursos financeiros?
está lá a igreja. 1 ano e meio a igreja estabelecida, cada dia crescendo mais para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? A nossa fé é em Deus. Davi sabia que Deus podia livrar Davi de toda e qualquer circunstância, de qualquer mal que se aparecesse. Por isso que ele expressava a sua confiança em Deus. E o versículo 37, leia outra vez. Leia outra vez, olha como ele expressava. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Amém? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei que esta fé, ela tem que ser vivida em todas as áreas da vida, não tem? Eu vivo isso em todas as áreas da minha vida. Todas, em todas. Eu fui trocar o meu carro, aquele carro, a Sprint, aquele carro vermelho grande. Eu tomei uma decisão com minha mulher de trocar de carro, né? Eu digo, vamos trocar. Esse carro está muito grande, perdeu a finalidade, né? Nossa família são de 7 pessoas, então aonde ia tinha que ir 2 carros. Eu digo, não, agora já não anda mais juntos, os meninos cresceram, é carro de namorada para aqui, é carro de namorada para lá, a gente planeja ir a João Pessoa, ninguém quer ir junto, não vou porque eu estou com a minha namorada, eu estou na casa de não sei de quem, na casa de... Eu digo, acabou. Minha mulher, poxa, eu fico com esse carrão desse tamanho, para cima e para baixo, não tem mais sentido. Eu digo, tá bom, vamos trocar o carro. Vamos fazer negócio no carro. Aí fui fazer negócio aqui em Recife. Cheguei na concessionária para dar o carro e tirar outro, tirar um carro menor, um carro de passeio. Aí preparei tudo, né? Como o modelo que eu queria passava um pouquinho do preço que a Sprint valia, eu digo, mas não tem problema, isso que está passando, faça um cadastro e me financie isso em 12 vezes que eu pago. Aí fez o cadastro. Depois de tudo feito, na hora de eu pegar o carro, o banco disse, não pode. Por que não pode? Bom, não pode, em primeiro lugar, que você não tem renda. Você não pode comprovar renda. Eu tenho as minhas rendas, né? Mas eu não tenho como comprovar essas rendas, dos aluguéis de casa que eu tenho em Natal, não tem como comprovar renda. Porque pastor, mesmo que eu quisesse comprovar alguma renda de pastor, eles não aceitam. Né? Porque pastor é autônomo, então pastor não tem renda. Eu digo, puxa vida. Eu digo, tá bom. No problem. Não tem problema. E o vendedor ficou ligando para mim, pastor, eu digo, calma, meu irmão, não fique nervoso não. Fica tranquilo, fica calmo. Aí viajei. Qualquer outra pessoa teria ficado triste na hora de pegar o carro, imagina. Na horinha de pegar, né? Não pode. Tá bom, problema algum. Entendeu? Viajei tranquilo, né? Irmãos, até eu chegar em Fortaleza, Deus colocou uma pessoa do meu lado. Uma pessoa que não é de igreja, uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que é ímpia. E essa pessoa ouviu atendendo um telefonema no meu celular do vendedor daqui. E eu digo, meu irmão, fica tranquilo. Eu não tenho uma solução. Na hora que tiver solução, na hora que Deus se manifestar, eu falo com você. Né? Aí aquele papo de ligar a pessoa assim, vem cá, o que foi, pastor Carlos? O que foi? Aí eu contei a história, né? Não, foi assim. Ele disse, não, mas não tem problema. Não tem problema. Isso é besteira. Eu faço no meu nome esse financiamento para o senhor. Eu digo, não, meu irmão, calma, que eu vou ver se vendo o meu carro aqui para o irmão da igreja de Fortaleza, tal. Tá bom, chegamos em Fortaleza. Quando foi 2 dias depois, a pessoa liga para mim e diz, pastor, não vamos fazer financiamento não. Eu te dou o dinheiro na mão, tu completa lá, e não esquenta a cabeça de me pagar isso aí não, que não tem pressa, eu não preciso disso, meu dinheiro está parado na poupança não rende porcaria nenhuma neste Brasil, e eu tenho mais que ajudar o senhor como pastor. O que é isso? Responda o que é isso, pelo amor de Deus. A manifestação sobrenatural de Deus. Quer saber mais? Eu ia vender meu carro aqui, já estava vendido, né? Por 34 mil reais, aquela Sprint. Sabe por quanto eu vendi? Fortaleza, 42 mil
reais. Sabe, parecia que estava tudo fechado. Parecia que estava tudo fechado. Eu digo, não. Falei com minha mulher, não, fica tranquila. Elas, poxa, mas coisa chata, né? 3 dias fazendo cadastro, informação para lá, e chega na hora, o rapaz marcou aqui, pastor, vem amanhã de manhã só pegar o carro. Quando eu chego lá, olha, pastor, deu um probleminha aí e tal. Eu digo, que é isso? Que probleminha, rapaz? Eu dando o meu carro, praticamente tudo à vista. Tá bom, não tem problema não, Deus está no controle. Deus tem coisa melhor, foi exatamente o que eu falei. Eu cheguei de Fortaleza ontem, 11h30 da noite. Saí hoje à tarde para vir para a igreja. Sabe qual foi o primeiro lugar que eu passei? Lá, na concessionária daqui. Falar com o vendedor. Ele teve aqui, assistiu um culto domingo aqui. Ele é da igreja episcopal. Eu digo, aí Túlio, passei aqui. Você lembra que eu falei para você? Que Deus está no controle, tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus. Lembra que eu disse para você, você está com um problema na tua família, e eu te orientei. Você lembra? Lembra, pastor, lembro. Eu digo, vem cá, chega aqui fora. Olha para lá. O senhor comprou aquele carro? E comprei. Fortaleza, olha a placa de Fortaleza. Contei para ele a história, né? Eu digo, olha, eu ganhei 8 mil na venda do meu carro, que eu ia perder aqui. Ele ficou olhando para isso, poxa, pastor. Eu digo, você tem que conhecer o Deus da graça. E você tem que tomar atitude de fé para você ver se Deus se manifestar em teu favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Olha, meus irmãos. Quer ver Deus se manifestar? Viva uma fé sem fingimento. Viva uma fé com obras. Viva uma fé com obras, que você vai ver Deus se manifestar. Isso em todas as áreas da tua vida. E uma pessoa que vive uma fé com obras, uma pessoa que não vive uma fé fingida, olha, você conhece, meus irmãos, na frequência dela a igreja, você conhece na fidelidade que ela tem a Deus nos dízimos, na fidelidade que ela tem a Deus nas suas ofertas. Aí você já vê se ela tem uma fé fingida ou se ela tem uma fé genuína, verdadeira. Então, no versículo 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre de si. Eu já disse aqui à igreja, esta armadura de Saul, esta armadura de bronze, de aço, que o rei colocou sobre Davi, Davi não aguentava nem o peso da armadura. Ai, meu Deus do céu, como é que é isso? Não sabia nem andar com a armadura. Não, tira, que eu não estou acostumado com isso, não sei usar isso aqui. Olha, isto aqui tipifica, meus irmãos, às vezes, as soluções humanas que você às vezes procura para os seus problemas, a confiança em poderes humanos. Às vezes a pessoa quer resolver um problema confiando num político, às vezes acha que só resolve o problema se tiver a força do dinheiro na mão, sabe? Não, absolutamente não. Você tem que partir para cima de toda e qualquer circunstância da vida, confiando única e exclusivamente no poder de Deus. O que Davi disse? Não posso andar com isso, está aqui. Não estou acostumado com isso. Não estou. Não vou pedir auxílio, não vou andar atrás de político aí para cima. Não. Deus vai se manifestar. Pode até ser através de um político, se Deus usar de forma sobrenatural. Sim que eu preciso abrir a boca para pedir. Aí tudo bem, aí graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora eu ir atrás, eu rastejar atrás de um, eu rastejar atrás de... Não, Senhor, eu tenho um Deus que é todo poderoso. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Esse filisteu aqui era abusado, né, rapaz? Isso devia ser da turma das correntes daquela época, né? Desprezou Davi, zombou de Davi, né? Porquanto era moço ruivo e de boa aparência.
Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha a confissão positiva de quem confia em Deus. Olha o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Olha a confissão: vou te ferir, eu vou tirar a tua cabeça, rapaz. Você está pensando o que da vida? Davi deve ter pensado: mas que garotinho abusado, rapaz. Olha só, uma funda, 5 pedrinhas de riacho, e ele vem lá todo fagueiro para o meu lado. Esse garoto é um sonhador, isso é um sonhador na vida. Quem ele está pensando que é da vida? E ele está acreditando que vai me vencer, e ele está acreditando que vai me ferir, que vai arrancar a minha cabeça. Um dia desse passado aí, quando nós pensávamos em colocar a igreja em Fortaleza, aí eu falei aqui na igreja e o marido de uma irmã aqui da igreja estava ali e fez um comentário assim: ele não pode nem com a vida dele, quer inventar botar a igreja em Fortaleza. Disse que eu não podia nem, mas eu realmente não posso nem com minha vida, isso é verdade. Quem pode com minha vida é Deus. Tudo que eu faço é confiando no Deus eterno. Não apenas colocamos em Fortaleza, como vamos, no tempo de Deus, colocar uma igreja evangélica Cristo é Vida em cada um desses estados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Olha, mas não tenho nenhuma dúvida quanto a isto. Amém? É só Deus me dar homens. É só Deus levantar trabalhadores para a seara. É só Deus levantar homens segundo o coração dele. Eu só quero isso, nada mais do que isso. Precisa recurso, não, eu vou pela fé, e Deus vai ter que honrar a minha fé, e Deus vai suprir em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Por isso, olha, eu digo para você, irmãos, não olhe para as tuas impossibilidades, não olhe, por favor. Pastor, eu vou olhar para onde, pastor? Olhe para o poder de Deus. Nunca abra a tua boca para dizer eu não posso. Nunca, não diga isso não, por favor. Abra sempre a tua boca para dizer tudo eu posso, naquele que me fortalece. Ainda hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir, eu vou arrancar a tua cabeça, rapaz. Você está dizendo que vai me cortar todo e me oferecer como picadinho para as aves do céu? Eu é que vou fazer isso com você. Porque Deus vai possibilitar isto. E toda a multidão saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Olha o que é uma atitude de fé. O que todo o exército de Israel fez? Fugiu. Todo mundo recuando. Não, vamos recuar mais, porque esse cara aí é perigoso, rapaz. O negócio aí está difícil. E um se escondendo atrás do outro, né? Parecia um bando de... O que Davi fez? O que diz aqui o texto? Leia aí. Olha aí. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, versículo 48. Davi se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Foi para cima do problema, meu irmão. Vamos lá. O sujeito deve ter tomado um susto, né? Correu para cima do filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra.
Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aleluia. Você está vendo como é que Deus funciona? Enquanto alguém não tomou uma atitude, Deus diz: não vou manifestar, não vou agir em favor dessa gente. Paulo disse o que aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse o quê? Tudo é possível mas aquele que crê, como Davi creu. Sem esse tipo de fé, sem atitudes, olha, meu irmão, você vai morrer. Sabe aquele negócio da pique no lugar? Lembra um personagem que tinha? Pique no lugar, o cara fica assim, como se estivesse correndo, não sai do lugar. É assim que a maioria do povo de Deus tem vivido. Pique no lugar e não sai dali. É verdade. Vai viver apenas de sonhos, sem nunca ver os teus sonhos se tornarem realidade. Amém? Olha, eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, na hora das dificuldades da vida, na hora das grandes lutas, na hora que o mar vermelho se apresentar diante de você, na hora que as muralhas de Jericó estiverem tentando impedir a tua caminhada, parta para cima. Não tenha medo, não recue, não fique de cabeça baixa, não diga eu não posso, não comece a negar a tua confissão, não parta para cima, diga eu vou vencer, eu vou derrubar as muralhas, eu vou abrir o mar vermelho, eu vou vencer o gigante, porque o Senhor dos exércitos é comigo. Se você tomar atitude de fé, você verá a glória de Deus, como Davi viu aqui nesse dia. E por isso, está aqui, registrado nas páginas das Sagraduras. Amém? De um lado, uma fé com obras. Deus se manifestou na vida de quem? De todos aqueles que estavam vivendo uma fé fingida, ou daquele único que viveu uma fé com obras? Daquele único que viveu uma fé com obras. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus.